No ano 607 antes de Cristo, o poderoso exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou dali muitos cativos. Dentre esses cativos existiam 4 jovens que mantiveram a sua fé no Deus vivo. Na terra de Babilônia, eles deram testemunho vivo com as suas vidas da supremacia do Deus Israel sobre os deuses pagãos que existiam nessa província. O rei de Babilônia era muito poderoso na época. Ele dominava 120 províncias e essas províncias, todas elas tinham costumes diferentes, tinham religiões diferentes, deuses diferentes, tradições diferentes. O rei tinha o intuito no seu coração de trazer mais unidade para o reino, levando o povo a adorar um Deus que ele iria criar. Quando esses jovens foram levados para a Babilônia, 4 deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles se destacaram entre os outros jovens porque eles mantiveram firme a sua fé no Deus de Israel. Enquanto os outros participavam dos banquetes com as iguarias do rei que eram oferecidas a outros deuses, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses 4 jovens, se mantiveram à parte, apenas se alimentando de legumes. Interessante notar que o rei queria jovens com determinadas qualidades para que pudessem habitar dentro do palácio do rei. E ele dá ordem para o chefe dos seus eunucos que fizesse uma seleção de acordo com algumas determinadas qualidades. O capítulo 1 de Daniel, versículos 3 e 4, dizem o seguinte: Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e preparados para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Vejam que o rei deixou uma lista de requisitos básicos para que os jovens selecionados pudessem habitar no palácio do rei de Babilônia. Eles seriam administradores dos negócios do rei e tinham que ter determinadas qualidades. Então, vejam bem, eram 7 as qualidades que ficam especificadas em Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4. Eles deveriam ser da linhagem real e dos nobres. 2, deveriam ser sem defeito. 3, deveriam ser formosos de parecer. 4, instruídos em toda a sabedoria. 5, sábios em ciência. 6, versados no conhecimento. E 7, preparados para viver no palácio do rei. Nem todos possuíam essas qualidades, mas esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, passaram por essa peneira. Eles estavam aprovados para viver no palácio do rei Nabucodonosor. E
eles estavam ali no palácio dando testemunho do seu Deus. Não comeram dos manjares que eram oferecidos a deuses pagãos e se mantiveram firmes na sua fé no Deus de Israel. Interessante que o rei Nabucodonosor, ele fazia uma espécie de lavagem cerebral nas pessoas que eram levadas em cativeiro para a Babilônia. Ele tirava as roupas das pessoas, levava essas pessoas nuas para a Babilônia, mudava os seus nomes e também queria mudar os seus deuses, fazer com que eles adorassem os deuses de Babilônia, para que fosse uma cultura única. Em 120 países que ele administrava, o fato da cultura ser bastante diversa e muitos idiomas, muitos costumes e tradições de cada região dificultavam o reinado. E por isso ele estabeleceu governadores sobre todas as províncias, e esses governadores eram governados por 3 presidentes. Esses 3 presidentes comandavam 120 governadores. E essas pessoas tinham que ser treinadas na língua dos caldeus. Eles tinham que ser pessoas capacitadas, pessoas sábias, para poderem administrar os bens do rei. E o que nos chama a atenção nessa história de Daniel é que vem à mente do rei Nabucodonosor a ideia de fazer um Deus de ouro que tivesse o esplendor de chamar a atenção de todas as pessoas que pudessem vê-lo de longe. E esse Deus, ele tinha 30 metros de altura, aproximadamente, por 3 metros de diâmetro, e era feito de ouro puro, de ouro maciço. E o rei colocou essa estátua gigantesca no campo de Dura, que era uma planície onde as pessoas poderiam observar o brilho desse Deus a quilômetros de distância. Era esplendorosa essa estátua. Ele queria que todos adorassem esse Deus. E ele reuniu todo o povo das suas províncias no campo de Dura, e ali ordenou que se tocassem todos os instrumentos de todas as regiões, e quando se tocassem aqueles instrumentos, todos que ali estavam presentes teriam que se prostrar diante do Deus de ouro que ele havia criado. É interessante que nessa passagem, Daniel, que teve o nome mudado para Beltesazar, não se fazia presente. Mas ali estavam Sadraque, Mesaque e Abdenego, seus 3 companheiros. E o rei ordenou explicitamente, a partir do momento em que todos os instrumentos forem tocados, todos que estão presentes neste campo deverão se prostrar e adorar o Deus de ouro. E se tocaram todos aqueles instrumentos. E o que aconteceu? Eles não se dobraram. Eles não se dobraram. Mas logo apareceu alguém para denunciar esse fato ao rei. E no capítulo 3, dos versículos 10 até o 13, nós podemos ler que as pessoas que foram denunciar Sadraque, Mesaque e Abdenego diante do rei colocam que os 3 jovens judeus que administravam os negócios do rei,
não se prostraram diante daquela estátua gigantesca de ouro. Eles dizem o seguinte no capítulo 3 de Daniel, dos versículos 10 ao 13. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. O Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles não titubearam diante do rei. Foram chamados e o rei colocou eles diante da fornalha de fogo ardente. A prova de fogo era uma prova de fogo. Os três deveriam passar. Se eles, a resposta que eles deram ao rei foi muito dura. Se o rei quisesse, poderia matá-los ali na hora. Mas o rei tinha uma fornalha de fogo ardente e havia um decreto que as pessoas que não se dobrassem, que não se prostrassem diante da sua estátua de ouro, seriam lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Por isso o rei não os matou e resolveu amarrar os três. Depois dessa resposta, olha a resposta que eles deram ao rei. No versículo 16 eles dizem: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela. E se não nos livrar, ó rei, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel não estava presente, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam. Com certeza, se Daniel também estivesse presente, ele não se dobraria diante dessa ameaça do rei, porque era fiel ao rei de Israel. Mas a palavra de Deus diz que o rei se encheu de furor, ficou irado, mandou que a fornalha de fogo ardente fosse aquecida 7 vezes mais que o normal. Tão quente que a Bíblia diz que os soldados valentes escolhidos para lançar aqueles 3 jovens amarrados dentro da fornalha caíram mortos com o calor. E quando lançaram, o rei observou, olhou para dentro da fornalha e viu que lá dentro haviam 4 homens. Ele ficou estupefato. Ele ficou assustado. E ele disse: não lançamos 3 homens dentro da fornalha? Como agora eu vejo 4? Versículo 24 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: lançamos nós 3 homens dentro da fornalha. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Eles saíram ilesos, sem uma queimadura. A palavra de Deus diz que todos se admiraram. Nem sequer um fio de cabelo da sua cabeça se queimou. Nem passou o cheiro de fogo pelas suas roupas. Somente as cordas que os amarravam se queimaram até virar cinzas.
Mas o maior de todos os milagres que aconteceu naquela fornalha de fogo ardente foi a presença de Cristo passeando com eles pelo fogo. Que epifania magnífica Deus reservou a esses 3 jovens que honraram o seu santo nome. Deus é fiel. Deus é fiel. Quando honramos o seu nome, ele também nos honra. Quando elevamos o seu nome acima de tudo, ele nos abençoa e nos glorifica. O rei foi obrigado a reconhecer a supremacia do Deus vivo. O rei ficou impactado. No versículo 28 do capítulo 3, nós lemos: Então Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. A palavra de Deus nos apresenta essa história desses 4 jovens que tiveram praticamente a estrutura de suas vidas destruídas e foram colocados agora diante de uma prova de fogo. Se eles olhassem para trás, o que poderiam dizer que Deus tinha feito por eles? O que? Será que nos dias atuais encontraríamos alguém com fé em Deus para passar por essa prova de fogo? O que está acontecendo com a humanidade de nossos dias? Estão cada vez mais longe de Deus. Os deuses de ouro, criados pela tecnologia e pela ciência, estão arrebatando a alma das pessoas de tal forma que elas nem querem saber mais das coisas de Deus. As coisas de Deus estão ficando obsoletas para essas pessoas, estão ficando ultrapassadas. O mundo oferece muitos prazeres, elas estão distraídas, ouvindo professores universitários ateus que dizem que Deus não existe. Quantos jovens têm deixado de seguir a fé em Deus, acreditando nesses professores ateus? O mundo caminha para uma situação caótica, porque sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Os jovens da nossa história deram um testemunho a milhares de pessoas que existe sim um Deus todo-poderoso, Criador do universo, Criador dos céus e da terra, o único Deus que livra quem confia nele. Vale a pena crer na supremacia do nosso Deus, o único Deus vivo, sobre todos os deuses de ouro que o mundo apresenta diante de nós. Não se deixe levar por essas coisas que o mundo oferece, que podem fazer com que você se esqueça que existe um Deus vivo, um Deus que pode te dar a vitória. Que Deus te abençoe e fique com Deus até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Amém.